Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje nós vamos falar sobre mais um pecado capital e mais uma virtude oposta, que é a ganância e a generosidade, respectivamente. Bom, para falar de ganância, né, eu quero pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que fala: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Isso aqui é muito real. Isso aqui acontece até os dias de hoje. Quando a gente pensa em ganância, a gente deve pensar que ganância é o desejo desordenado de bens. É aquela vontade louca de possuir tudo. É o desejo desordenado de bens. É querer acumular, ajuntar. E para combater a ganância, a gente precisa de florescer em nós a virtude da generosidade. E a ganância também, ela tem muito a ver com o desejo tão forte pelas coisas que a gente coloca as coisas acima de Deus. E a generosidade que nós devemos deixar florescer no nosso coração é esse ato de ajudar o próximo. Ajudar o próximo com bens materiais, ajudar o próximo financeiramente, ajudar o próximo com atenção, com carinho. Que eu diria que hoje é uma das coisas assim que mais falta, né? Claro que a gente vive num mundo onde tudo é muito regido pelo dinheiro e a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Né, para a gente comprar arroz, feijão, para pagar a conta de água, luz, coisas básicas que conferem a nossa dignidade. A gente erra e a gente peca com o acúmulo quando a gente quer pôr isso acima de Deus, quando a gente quer um desejo desordenado de coisas. E essa generosidade do qual muitas vezes falta é principalmente de atenção, cuidado, carinho, zelo. São coisas que faltam muito no nosso tempo. Às vezes a gente vive numa vida tão corrida, coisa tão desenfreada, né, que a gente não lembra nem de dar um oi para a pessoa que está do nosso lado, perguntar se a pessoa está bem, dar um bom dia, uma boa tarde. Hoje as pessoas na rua, elas não dão nem bom dia e boa tarde. Então a gente precisa cultivar isso em nós de novo. A gente precisa relembrar esse gesto de carinho para com o outro de novo. Isso em todas as nossas relações. A gente deve cultivar a generosidade para combater a ganância. As virtudes opostas aos pecados capitais é justamente isso, é para que elas combatam aquele pecado. Então, como que eu posso combater a ganância que há em mim? Trabalhando no meu ser a virtude da generosidade, do desprendimento das coisas. E aí eu convido você a refletir comigo sobre a passagem do jovem rico, né? Aquele jovem que queria muito seguir a Jesus, né? E Jesus fala para ele, fala assim, cumpre os mandamentos. E ele fala assim, Senhor, eu já cumpro todos, eu já faço tudo certinho. E aí Jesus fala, então vende tudo que é teu e me segue. E aí ele não topa. É desse desprendimento que eu tô falando. Ah, Carol, então
para eu ser um seguidor de Jesus, eu tenho que vender tudo que é meu, vender minha casa, meu carro. Não é assim, né, gente? A gente vê pessoas que sim, que se doam a isso, que vendem tudo que tem e realmente vão para seguir Jesus Cristo. E é muito louvável. Mas na prática, né, no nosso dia a dia, é não ter esse desejo desordenado de acúmulo de coisas. É ser mais desprendido e é entender que o nosso Senhor, Ele está sempre acima de tudo isso. É tirar de nós, né, até as coisas ruins que nos rodeiam mentalmente, espiritualmente, os vícios, é se desprender disso também. Não é só de coisas materiais, mas de coisas espirituais, mentais, para que a gente esteja sempre conectado ao nosso Senhor. Peço para que vocês também abram para mim, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, estou abrindo aqui junto com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, que vai estar dizendo assim: em tudo vos mostrei que é afadigando-nos assim que devemos ajudar os fracos, tendo presentes as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. E falando sobre isso, há mais felicidade em dar do que receber. É tão gostoso quando a gente faz uma boa ação, a gente sente tão bem. Só que a gente precisa, e eu quero muito refletir isso com vocês, porque quando a gente faz uma boa ação, a gente não pode fazer pensando nesse sentimento, no quão bem nós vamos ficar depois, porque aí acaba que volta tudo muito pro eu, né? Para esse egocentrismo, e não é isso. E aí eu convido você a refletir comigo na página 12 do livro A Fé Explicada. Diz assim: a maior e melhor razão para fazermos alguma coisa é fazê-la por Deus. Se faço alguma coisa por outro ser humano, por mais nobre que seja a intenção, como alimentar um faminto, sem me referir a Deus, de alguma forma, faço algo imperfeito. Então, todas as nossas obras, para elas serem consideradas perfeitas, elas devem ser feitas por nosso Senhor Jesus, por Deus. Porque se a gente faz qualquer obra, por mais nobre que seja, não se referindo a nosso Senhor Jesus, é uma obra imperfeita. Tão bonito pensar nisso, né? Essa generosidade que vem de nós, ela deve ser uma generosidade gratuita, sem pensar em nada em troca, né? E totalmente referente ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus, que é quem nos dá a capacidade de todos os dias de ter tudo que nós temos, né? De conseguir tudo que nós conseguimos, tudo que rege, né, a nossa vida é por graça e dom dele. Então a gente sempre tem que fazer essa referência a Ele, para que a nossa obra seja perfeita, assim como Ele é perfeito. E a gente pode pensar no exemplo de São Francisco de Assis, que deixou tudo para trás, para viver a partilha em comunidade, para viver essa pobreza, para viver essa vida santa da qual ele foi atrás. Gente, não estou falando aqui mais uma vez que a gente deve vender tudo que é nosso, enfim, cada um tem a sua forma de buscar, tá? Não me entendam mal aqui. O que eu estou querendo dizer é que São Francisco quis fazer isso, e quem faz é muito louvável, e quem não faz, mas atua na generosidade de outras formas, também é muito louvável, tá? A gente precisa entender que o Senhor e o centro das nossas vidas não é o dinheiro, que é o que falou em 1 Timóteo, né? O Senhor e o centro das nossas vidas não é o dinheiro. E quando as pessoas colocam isso como centro da vida, elas ficam fracas na fé.
né? É como se elas vão perdendo até o sentido da vida, porque o sentido da vida não é esse, né? O sentido da vida é muito maior que esse. A gente deve praticar a confiança em nosso Senhor Jesus, sempre, todos os dias, né? Praticar essa confiança que Ele vai agir em nós, por nós e para que nós exerçamos essa generosidade nas nossas vidas e na vida do outro, combatendo a ganância. Então eu espero que você tenha aprendido junto comigo, né, de mais um pecado e mais uma virtude oposta, e que a gente possa praticar em todos os dias da nossa vida essas virtudes, para que a gente cresça nas virtudes. Foi muito bom estar aqui com você em mais um Porquê Católico.